Você já ouviu falar de um rei que começou a reinar aos 8 anos de idade? Josias não apenas sentou-se no trono de Judá, ele restaurou uma nação inteira. Em um tempo de trevas, idolatria e silêncio espiritual, foi esse jovem que ousou buscar a verdade, limpar os altares e renovar a aliança com o Deus de seus pais. Hoje, você vai conhecer a história emocionante de um menino que se tornou instrumento de restauração. Se você acredita que fé e coragem podem transformar um povo, curta esse vídeo agora mesmo e venha comigo nesta jornada bíblica inesquecível. No 18º ano do reinado do rei Ezequias, nasceu em Jerusalém um menino que, embora ainda não soubesse falar com firmeza, seria chamado por Deus para restaurar os caminhos da aliança esquecida. Seu nome era Josias, filho de Amon, neto de Manassés, reis que haviam afastado Judá da luz e entregue o povo às trevas dos altares estranhos. Desde o ventre, sua existência parecia não prometer glória, pois nascera em meio a uma geração que já não discernia entre o santo e o profano. Mas os olhos do Senhor estavam sobre ele. Amon, seu pai, era rei por nome, mas servo das trevas por prática. Reinou por apenas 2 anos, pois sua arrogância e desprezo pelas veredas do Senhor despertaram a ira de seus próprios servos. Eles se levantaram em conspiração e o mataram em sua própria casa, lançando a nação numa nova onda de confusão. O povo, cansado da instabilidade, clamou por continuidade. E então Josias, com apenas 8 anos, foi colocado sobre o trono de Davi. Foi assim que um menino, mal saído da infância, recebeu a coroa de uma nação quebrada. Seu corpo era pequeno, mas Deus já sondava seu coração. Rodeado por conselheiros mais velhos e por sacerdotes que ainda mantinham uma frágil lembrança do Deus de seus pais, Josias cresceu entre os muros do palácio como uma chama tímida em meio ao vento. Ele nada sabia ainda sobre o peso do trono, mas o silêncio de Deus pesava sobre os montes, e a ausência de profetas ecoava como um vazio entre os pilares do templo. Jerusalém, naquele tempo, era uma cidade dividida entre os ídolos dos povos vizinhos e a memória distante do Deus de Israel. Nos becos, queimava-se incenso a Baal. Nos telhados, erguiam-se imagens de Azerá. Os sacerdotes estavam corrompidos, os escribas confundidos, e os pais já não ensinavam os filhos a temer ao Senhor. As festas sagradas haviam sido esquecidas ou mescladas com rituais pagãos. E os cânticos do templo haviam se calado, substituídos pelos sons de tamborins profanos. Josias cresceu entre tudo isso, vendo o que não deveria ver, ouvindo o que não deveria ouvir, mas sem jamais permitir que as trevas lhe tocassem a alma. Enquanto outros meninos brincavam de espada e simulavam vitórias nas praças, Josias se escondia nos corredores do templo abandonado, olhando para os vestígios de uma glória antiga. Algo em seu interior sussurrava que aquela terra pertencia a outro Deus, um Deus que seus antepassados conheciam. E embora ninguém lhe ensinasse, seu espírito buscava. Seu avô, Manassés, reinara por 55 anos e deixara um rastro de destruição espiritual que ainda se espalhava como veneno pelos poços de Judá. Erguera altares dentro da casa do Senhor, consultara necromantes, sacrificara até mesmo seus próprios filhos em fogueiras pagãs. O povo, acorrentado pelo costume, seguia essas abominações como se fossem tradição. Amon, o pai de Josias, continuou as mesmas práticas, ignorando o arrependimento tardio de Manassés em sua velhice. Não houve freio, não houve temor. E por isso veio a espada sobre sua cabeça. E agora, ali estava o menino filho de um assassinado, neto de um idólatra, sendo aclamado como rei em nome de Davi. Muitos riram nas sombras, duvidando de sua força. Outros zombaram de sua idade, dizendo que Judá seria entregue à ruína sob mãos tão frágeis. Mas Deus, que levanta o pequeno para confundir o grande, já havia plantado em Josias uma semente de restauração. No palácio,
Enquanto os anciãos discutiam leis e impostos, Josias ouvia histórias antigas dos escribas esquecidos. Ouvia falar de Moisés, que subiu ao monte para ver o rosto de Deus, de Josué, que fez cair muralhas com o som da trombeta, de Davi, que venceu gigantes com uma funda, e seu coração ardia. Havia uma inquietação dentro dele, como o rugido de um trovão distante, anunciando uma chuva de justiça. Ele não queria apenas governar, ele queria obedecer. E foi assim que, mesmo jovem, Josias começou a buscar o Deus de seu ancestral Davi. Não por imposição, não por tradição, mas por sede de verdade. Enquanto outros reis buscavam alianças com potências estrangeiras, Josias começou a buscar aliança com o céu. Seu reinado, ainda sem feitos, já se diferenciava pela direção de seu coração. Pois o Senhor não olha para a aparência, nem para a idade, mas para a disposição do espírito. E embora a terra ainda estivesse em silêncio, e o templo permanecesse sujo, e os cânticos ainda não houvessem voltado, algo já se movia no invisível. A justiça estava acordando. O céu começava a inclinar-se sobre Judá. E no trono de Davi, um menino, de olhos atentos e alma sedenta, preparava-se para cumprir o propósito para o qual fora escolhido desde antes da fundação do mundo. Josias tinha 12 anos quando começou a se apartar dos caminhos da carne e inclinar-se com maior zelo às veredas do Senhor. Ele já não era mais um menino confuso diante do peso da coroa, mas um jovem cujos olhos buscavam a luz que não vinha das tochas dos palácios, mas da presença do Altíssimo. Em silêncio, dentro dos seus aposentos, orava como os antigos. Falava com o invisível como quem clama no escuro por um Deus que responde em sussurros. Ele ainda não conhecia as Escrituras em profundidade, pois os rolos da lei jaziam perdidos ou trancados em cofres esquecidos. Mas o seu espírito, inquieto e sincero, já discernia o certo do errado com uma nitidez que não vinha dos livros, mas da comunhão com o próprio Criador. Quando passava pelas ruas e via imagens entalhadas nas praças, desviava o olhar. Quando escutava os cânticos dedicados aos deuses das nações, seu coração se apertava. E quanto mais crescia em idade, mais se fortalecia em propósito. Foi aos 16 anos que Josias, movido por impulso que não era humano, iniciou a busca aberta pelo Deus de seus pais. Não mais se escondia nos corredores para ouvir histórias. Agora ele chamava os sacerdotes e os escribas, exigia respostas, restaurava hábitos antigos. Ordenou que os registros do templo fossem revistos, que os portões da casa do Senhor fossem desobstruídos e que os músicos antigos voltassem a se reunir. Pequenas chamas começaram a acender-se em Judá, reacendidas pelo zelo de um jovem cuja maturidade não era explicada pela idade. Mas não bastava buscar, era necessário purificar. E assim chegou o tempo da espada espiritual. Com 20 anos, Josias deu início à grande purificação dos altares. Aquilo que seus antecessores haviam erguido em rebelião, ele derrubou com temor. As imagens de Baal foram lançadas ao fogo. Os postes de Aserá foram quebrados em pó. Os sacerdotes pagãos, outrora protegidos pelos palácios, foram expulsos da terra. O rei não poupou nada, nem mesmo os símbolos que haviam se infiltrado sorrateiramente entre os utensílios do templo escaparam do juízo real. Foram dias de martelos e cinzas, de gritos de desespero entre os idólatras e louvores entre os fiéis. O povo, confuso no início, começou a recordar. Homens mais velhos, de barbas brancas, choraram ao verem os ídolos sendo queimados, não de tristeza, mas de arrependimento. Era como se o próprio ar de Jerusalém mudasse a cada altar derrubado. A fumaça dos sacrifícios estranhos foi substituída pelo aroma de esperança. Josias não se limitou aos limites de Jerusalém. Enviou homens às cidades de Judá, depois às tribos remanescentes de Israel ao norte,
Mesmo onde o povo já havia sido disperso pelos assírios, ele mandou destruir os vestígios da idolatria, como que restaurando espiritualmente uma nação esfacelada. Subiu aos montes, desceu aos vales, e onde antes havia estátuas, plantou justiça, mas não o fazia por glória. Ele não buscava fama, nem esperava gratidão. Seu coração ardia por algo mais profundo: ver o povo novamente em aliança com o Deus verdadeiro. E mesmo sem ainda ter lido o livro da lei, que continuava escondido, Josias vivia como se as palavras sagradas já estivessem gravadas em seu peito. Os mais velhos começaram a vê-lo com outros olhos. Já não era apenas o rei menino, era o reformador, o purificador, um escolhido. E os céus, até então silenciosos, começaram a mover-se em resposta. O templo, ainda em ruínas por dentro, aguardava o momento em que a palavra de Deus seria reencontrada. Mas antes disso, era necessário limpar os caminhos. E Josias, com mãos firmes e coração humilde, preparava o terreno para um dos maiores avivamentos espirituais da história de Judá. O 28º ano de sua vida chegou com sol forte sobre Jerusalém. E com ele veio também a vontade ardente de restaurar não apenas os altares e costumes, mas o próprio templo, a casa do Senhor, profanada e abandonada por décadas de idolatria. Josias, agora com 26 anos, ordenou que se iniciassem as obras de reparo. Mandou buscar os artífices, pedreiros e carpinteiros. Deu ordens aos sacerdotes e escribas, liberando recursos do tesouro real para que os muros fossem reforçados, os portões restaurados e o santuário consagrado novamente à glória de Deus. Mas Josias não imaginava que as pedras do templo ocultavam um segredo. Entre as cinzas da negligência e os escombros da infidelidade, havia algo esperando para ser revelado, algo mais poderoso do que qualquer espada, mais transformador do que qualquer decreto real. Durante os trabalhos, Hilquias, o sumo sacerdote, entrou nos compartimentos esquecidos do templo e ali encontrou um rolo coberto de poeira e silêncio. Um livro que os reis haviam ignorado, um livro que os sacerdotes haviam esquecido. Era o livro da lei do Senhor, conforme fora entregue por Moisés nos dias do deserto, quando Israel ainda era uma promessa. Hilquias, temendo o peso do achado, levou o rolo até Safã, o escriba, e este o leu em silêncio, com o rosto cada vez mais pálido. Ele sabia, aquelas palavras eram vivas e cortavam mais fundo que qualquer lâmina humana. Safã levou o livro até o rei. Josias estava em seus aposentos, cercado de conselheiros e planos de reconstrução. Mas quando o escriba começou a ler as palavras da lei, algo aconteceu. A sala se calou. O tempo pareceu parar. As bênçãos prometidas à obediência e os juízos destinados à rebeldia ecoaram como trovões dentro do peito do rei. Ele ouviu sobre as alianças feitas no Sinai, sobre o mandamento de amar ao Senhor com todo o coração, sobre a proibição de ídolos, sobre as festas santas, os estatutos, as maldições. E então compreendeu. Todo o povo havia se afastado. A nação havia quebrado o pacto. As gerações anteriores haviam enterrado a verdade. E a justiça de Deus, há tanto tempo silenciada, estava à porta, pronta para ser despertada. Josias não esperou explicações. Não chamou conselhos nem ministros. Rasgou suas vestes diante de todos, gesto de lamento profundo, sinal de que seu coração estava despedaçado diante da palavra. Caiu de joelhos. Chorou e clamou. Ali estava um rei não em glória, mas em poeira. Não em poder, mas em temor. Um homem que, mesmo no trono, reconhecia sua pequenez diante da santidade de Deus. Ele mandou que consultassem ao Senhor. Sabia que não bastava se entristecer, era preciso ouvir o que o céu dizia. Enviou uma comitiva aos profetas, mas foi a profetisa Hulda que chegaram. Ela vivia em Jerusalém, no bairro Novo, mas suas palavras vinham de lugares antigos, do Espírito do Senhor.
E sua mensagem foi clara, como o aço da justiça. Assim disse o Senhor: sobre este lugar virá o juízo. Tudo o que está escrito no livro se cumprirá, pois o povo me abandonou e sacrificou a outros deuses. Minha ira se acendeu e não se apagará. Mas havia mais. Para Josias, Deus reservava outra palavra. Porquanto teu coração se enterneceu, e te humilhaste diante de mim ao ouvires minhas palavras, e rasgaste tuas vestes, e choraste diante de mim. Eu também te ouvi, diz o Senhor. Nos teus dias não verás o mal que virá sobre esta terra. Em paz serás recolhido aos teus pais. Ao ouvir essas palavras, Josias não se exaltou. Não descansou no consolo de saber-se poupado. Pelo contrário, aquilo que poderia ter-lo aliviado, apenas o despertou ainda mais para a urgência do arrependimento coletivo. Ele não queria apenas sua salvação. Queria ver o povo inteiro voltar-se a Deus. O que nascera como uma reforma externa agora se tornava um chamado à conversão do coração. E Josias preparava-se para renovar, diante de todo o povo, a aliança sagrada entre Judá e o Senhor. Mas antes, ele se recolheu em silêncio. O rei que rasgou suas vestes havia rasgado também o orgulho. E era com o coração quebrantado que Josias entraria na próxima etapa de seu reinado, não mais como reformador apenas, mas como líder espiritual de uma geração esquecida que agora seria chamada de volta à vida. As palavras da profetisa Hulda ainda ecoavam nos salões do palácio. Não foram palavras doces, nem mensagens de esperança ilusória. Foi um juízo firme, selado pelo próprio Senhor. O mal viria sobre a terra, e nada o impediria. A taça da ira estava cheia. E os pecados de Judá, acumulados por gerações, haviam ultrapassado o limite da misericórdia. Mas havia uma exceção por causa do coração humilde de Josias. O Senhor lhe daria paz nos seus dias. Ao ouvir isso, Josias poderia ter se calado. Poderia ter se alegrado por si mesmo, acomodado em sua segurança pessoal. Mas a chama dentro dele não era egoísta. Ele não queria salvação apenas para si. O que o moveu não foi o consolo, mas o dever. Era hora de reunir o povo, de proclamar, diante de toda Judá, que Deus havia falado e que ainda havia tempo para se voltar a ele. Josias convocou os anciãos, os sacerdotes, os levitas, os chefes das famílias, os homens, as mulheres e até mesmo as crianças. De todas as partes de Judá vieram pessoas, algumas confusas, outras curiosas, muitas sedentas por algo que nem sabiam nomear. Encheram os pátios do templo restaurado, lotaram as escadarias, cobriram as praças com suas túnicas simples e corações pesados. O rei, com o livro sagrado em mãos, subiu diante do povo. E não foi um sacerdote, nem um escriba que leu, foi ele mesmo. O rei, escolhido desde menino, leu com voz firme cada palavra da aliança, as bênçãos, as maldições, os mandamentos, as promessas. E à medida que lia, lágrimas escorriam dos rostos, suspiros se misturavam ao vento, e o povo redescobria o som esquecido da verdade. Então Josias fez um pacto, não apenas com palavras, mas com toda a alma. Diante de todos, se comprometeu a seguir o Senhor, a guardar os seus mandamentos, testemunhos e estatutos com todo o coração e com toda a força. E convidou o povo a fazer o mesmo, não como um decreto de rei, mas como um clamor de irmão. E o povo respondeu, como uma só voz, como uma só alma. Naquele dia, não se firmou apenas um pacto político, nem uma reforma institucional. Firmou-se uma aliança espiritual. O coração de Judá voltou a pulsar no ritmo da santidade. E o céu, silencioso por tanto tempo, recebeu de volta uma nação que havia se esquecido, mas agora lembrava. O templo respirava vida. A palavra voltara a habitar entre o povo. E um rei jovem, com alma de profeta, havia restaurado os caminhos antigos com mãos firmes e espírito quebrantado. Com a aliança renovada e o templo purificado,
Josias olhou para o calendário santo e percebeu algo que há muito havia sido ignorado. A Páscoa, a festa dos libertos, instituída por Moisés ainda no Egito, jazia esquecida entre os costumes apagados da tradição. Não se celebrava com zelo desde os tempos do profeta Samuel. E agora, com a palavra restaurada e o coração do povo aquecido, era chegada a hora de trazer à memória o livramento que Deus havia operado para Israel. Josias convocou os levitas e os sacerdotes, ordenando que se santificassem conforme os estatutos da lei. Organizou os turnos, preparou os sacrifícios e proveu do próprio tesouro real milhares de cordeiros para o povo. Não houve distinção entre ricos e pobres. Todos comeriam da mesa do Senhor, como uma só família. As ruas foram lavadas, os utensílios do templo consagrados, e os levitas tomaram seus instrumentos. Quando o primeiro cordeiro foi imolado, um silêncio sagrado se espalhou sobre Jerusalém. A fumaça subia ao céu como incenso puro, e os cânticos antigos foram ouvidos novamente nos pátios do templo. Homens de cabelos brancos choravam ao verem seus netos participarem da festa da libertação. Mulheres entoavam louvores como as de outrora. O povo comeu a carne com pressa e ervas amargas, como nos dias da saída do Egito, relembrando que eram peregrinos e que o Deus deles era o mesmo Deus de Abraão, de Moisés, de Davi e agora também de Josias. A celebração durou 7 dias. E não houve Páscoa igual em toda a história dos reis de Judá e de Israel. Nem nos tempos de Salomão se viu tal reverência. Josias não apenas restaurou uma festa, restaurou a memória da identidade do povo. Ele reatou os laços com a história sagrada, reacendeu a fé dos pais e selou sua missão com louvor. Mas os dias de paz estavam contados. No 31º ano de seu reinado, notícias chegaram ao sul. O faraó Neco, rei do Egito, marchava para guerrear contra a Assíria no norte, e seus exércitos passariam por território de Judá. Josias, talvez guiado por zelo ou pelo desejo de proteger a Terra Santa, saiu ao seu encontro em Megido. Mesmo advertido de que aquela batalha não era sua, ele persistiu e ali, no vale onde tantas guerras haviam sido travadas, caiu o rei justo, atingido por flechas inimigas. Levaram-no de volta a Jerusalém em um carro, sangrando, em silêncio. O povo que antes celebrava, agora chorava. Jeremias, o profeta, lamentou com pranto profundo sua morte. As ruas se encheram de luto. A música cessou. As festas deram lugar ao silêncio. Josias morreu jovem, mas viveu como poucos. Deixou um legado que nenhum rei antes dele deixara. Amou ao Senhor com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. E sua memória foi guardada por gerações como a de um homem que, mesmo em tempos de decadência, escolheu ser fiel. Um menino no trono, um homem de fé, um rei segundo o coração de Deus. A história de Josias nos lembra que não é a idade que define a força de um homem, mas o coração que teme a Deus. Mesmo jovem, ele enfrentou a corrupção, restaurou a verdade, renovou a aliança e reacendeu a fé de uma nação inteira. Em tempos de escuridão, Josias foi luz. Em tempos de esquecimento, ele foi memória viva da justiça. E mesmo tendo partido cedo, deixou um rastro de fidelidade que ecoa até hoje. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que um só homem com fé e coragem pode mudar o destino de um povo inteiro. A fé pode começar no silêncio, mas sempre termina em transformação.